Disciplina mental. O verdadeiro atalho para o sucesso que poucos conhecem. Você já percebeu que as pessoas mais disciplinadas não são necessariamente as mais motivadas? Elas apenas entenderam um princípio que a maioria ignora. A vontade é volátil, mas a mente treinada é estável. Enquanto o mundo espera pela inspiração certa, os disciplinados agem. Não porque é fácil, não porque estão empolgados, mas porque entenderam que o segredo não está em se sentir pronto, e sim em agir mesmo quando tudo dentro de você diz o contrário. A motivação é como o vento, muda de direção a todo instante. A disciplina é como o leme firme de um barco em meio à tempestade. E quem domina esse leme, domina o próprio destino. A verdadeira disciplina mental nasce quando você se cansa de ser refém das próprias emoções. Quando percebe que a mente é uma voz que pode ser ouvida, mas não precisa ser obedecida. Quando entende que o desconforto não é o inimigo, e sim o terreno onde o crescimento floresce. A diferença entre os que avançam e os que estagnam não está na sorte, nem no talento, mas na capacidade de permanecer constante mesmo sem sentir vontade. Essa é a base do autocontrole. E o autocontrole é o núcleo da força mental. Pense na sua rotina. Quantas vezes você já disse hoje não dá, agora não é o momento certo, amanhã eu começo? Essas frases parecem inofensivas, mas cada uma delas reforça um padrão de fuga. É a mente tentando te proteger do desconforto, disfarçando o medo de fracassar com uma desculpa racional. A disciplina mental começa quando você percebe esse mecanismo e decide não se deixar enganar. Quando você olha para o pensamento de desistir e diz: eu te escuto, mas não te sigo. Isso é poder. Isso é domínio. A mente indisciplinada é preguiçosa por natureza. Ela busca prazer imediato, evita dor, adora atalhos e odeia processos. Por isso ela se sabota, por isso procrastina, por isso cria distrações que parecem urgentes. Mas o verdadeiro atalho, o único que realmente funciona, é o da disciplina. Porque a disciplina encurta o caminho ao eliminar o desperdício de tempo, de energia, de foco. Ela te faz avançar quando os outros param. E é essa constância que transforma resultados comuns em conquistas extraordinárias. Cada vez que você cumpre o que promete a si mesmo, algo invisível e poderoso acontece dentro de você. É como se um tijolo fosse colocado na fundação da sua autoconfiança. No começo é pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo, esses pequenos atos de coerência constroem uma estrutura inabalável. A confiança em si mesmo não nasce de discursos motivacionais, nasce de pequenas vitórias diárias, de acordar quando o corpo pede mais 5 minutos, de estudar quando a mente quer distração, de seguir mesmo cansado. Essa é a essência da disciplina mental. Ser disciplinado não é ser perfeito, é ser consciente, é saber que haverá dias ruins, mas mesmo assim não se permitir ser dominado por eles. É agir com propósito quando tudo parece sem sentido. É transformar o eu não quero em eu preciso. A disciplina não anula as emoções, ela as organiza. Não elimina o medo, ela o redireciona. Ela transforma a mente caótica em um campo de força estável, e dentro desse campo, a vida começa a fazer sentido. A maioria das pessoas acha que disciplina é uma prisão, quando na verdade é liberdade. Liberdade de não ser controlado pela preguiça, pela dúvida, pelo medo, pelas distrações que drenam energia. A mente indisciplinada vive reagindo ao mundo. A mente disciplinada cria o próprio mundo. Quando você aprende a agir sem depender da emoção do momento, você ganha algo que poucos têm: constância. E constância é o maior multiplicador de resultados que existe. Não é preciso acordar às 5 da manhã ou seguir uma rotina militar para ser disciplinado. Disciplina mental é escolher conscientemente o que realmente importa, e depois proteger essa escolha de tudo que tenta te afastar dela. É saber dizer não ao que não contribui com o seu propósito. É aprender a suportar o tédio, a frustração e o cansaço sem abandonar o que precisa ser feito. É olhar para dentro e entender que a força que te move não vem de fora.
Ela vem da sua decisão de continuar. E aqui está o ponto que poucos entendem. A disciplina não é um castigo, é um treino. Cada momento em que você resiste à tentação de parar, está fortalecendo um músculo invisível dentro de você. A mente disciplinada é como um guerreiro que treina todos os dias, mesmo quando não há batalhas, porque ela sabe que o campo de guerra verdadeiro não está lá fora, mas aqui dentro, onde poucos têm coragem de lutar. Quando você começa a pensar assim, a vida muda. As desculpas perdem força, a procrastinação perde voz, o medo perde poder. Você percebe que nada lá fora precisa mudar para que você comece. Só você. E esse é o momento em que tudo realmente começa. Porque o sucesso não pertence aos mais rápidos, nem aos mais inteligentes, mas aos mais consistentes. E consistência é o outro nome da disciplina mental. Se há algo que você deve entender antes de seguir em frente é isso. A mente é treinável. E assim como um corpo se fortalece com esforço físico, a mente se fortalece com esforço emocional. Cada vez que você enfrenta a vontade de desistir e continua, está se tornando mentalmente mais forte. O que hoje parece difícil, amanhã será natural. Porque a disciplina não nasce pronta, ela é construída, um ato de coragem por vez. O poder do controle interno. Como dominar sua mente? Antes que ela domine você. Você já prometeu a si mesmo que ia mudar. Que começaria uma nova rotina, um novo hábito, uma nova fase. E no início, parecia tudo diferente. A energia estava lá, a empolgação também. Mas bastou a primeira dificuldade para tudo desmoronar. Não é que você seja fraco. É que você foi enganado por um mito poderoso. O mito da motivação. Desde cedo, aprendemos que precisamos estar motivados para agir. Mas isso é uma mentira que destrói mais sonhos do que a preguiça. A motivação é uma emoção. E como toda emoção, ela muda o tempo todo. A disciplina mental começa quando você entende que depender de motivação é construir o seu futuro sobre areia. A mente humana é fascinante, mas também traiçoeira. Ela quer te proteger do desconforto, por isso cria a ilusão de que é preciso esperar o momento certo para começar. Você já reparou como sempre existe uma desculpa lógica para adiar o que importa? Hoje estou cansado. Amanhã terei mais tempo. Quando eu estiver mais preparado, eu começo. E assim, os dias passam, os meses correm, e a vida fica no modo espera. O problema é que o momento certo nunca chega, porque a mente vai sempre criar um novo obstáculo, uma nova justificativa para manter você exatamente onde está. O ser humano é movido por duas forças: a busca pelo prazer e a fuga da dor. A motivação se baseia no prazer, já a disciplina se baseia na dor controlada. E é justamente isso que a torna poderosa. A dor do treino, do esforço, do desconforto, é passageira. A dor de uma vida sem realização dura para sempre. A maioria das pessoas não entende essa troca e por isso se sabota. Preferem o alívio momentâneo à construção de algo maior. É por isso que a motivação falha. Ela depende do que você sente. A disciplina mental, por outro lado, depende do que você decide. Quando você espera se sentir motivado para agir, está terceirizando o controle da sua vida. Está dizendo para si mesmo: eu só faço o que é preciso quando as circunstâncias colaboram. Mas as circunstâncias quase nunca colaboram. A verdade é que quem alcança resultados consistentes não se apoia no que sente, e sim no que sabe que precisa ser feito. Essa é a diferença entre o amador e o profissional, entre quem sonha e quem constrói. O amador age quando está inspirado. O profissional age porque é necessário. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que têm talento, boas ideias, boas intenções, mas nunca conseguem manter o ritmo? Elas começam empolgadas, mas perdem o foco no meio do caminho. Isso acontece porque se tornam dependentes da emoção inicial. Elas confundem empolgação com determinação. A empolgação é um fogo que acende rápido e apaga mais rápido ainda. A determinação, movida pela disciplina mental, é uma chama que pode até diminuir,
mas nunca se apaga. A mente indisciplinada busca motivação para começar. A mente disciplinada busca motivos para continuar. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Porque a motivação vem de fora, de vídeos, frases, pessoas, circunstâncias. Mas os motivos vêm de dentro. E quando algo vem de dentro, ele não pode ser tirado de você. A disciplina mental é o que te faz levantar mesmo quando não há ninguém assistindo. O que te faz continuar quando ninguém acredita. O que te faz manter a palavra quando o resto do mundo desistiria. A ilusão da motivação é perigosa, porque ela dá a sensação de progresso sem exigir ação real. Você assiste a vídeos inspiradores, lê frases impactantes, sente uma onda de energia, e então volta para a rotina de sempre. Porque a mente confunde emoção com resultado. Mas emoção não constrói, emoção apenas inicia. É a disciplina que termina o que a emoção começou. Sem ela, tudo se torna temporário, instável e frágil. Por isso, quando falamos de sucesso, precisamos parar de idolatrar a motivação e começar a valorizar a consistência. Não importa o quão inspirado você esteja hoje, se não for capaz de agir quando essa inspiração desaparecer. E ela vai desaparecer. É inevitável. O que diferencia os grandes realizadores é que eles não param quando a emoção vai embora. Eles continuam. E é essa continuidade que faz o impossível se tornar inevitável. A mente disciplinada entende que a motivação é apenas o convite, mas a disciplina é o compromisso. A motivação é o impulso, mas a disciplina é o motor. A motivação te faz dar o primeiro passo, mas é a disciplina que te leva até o fim. Se você quer conquistar qualquer coisa duradoura, precisa parar de depender do que sente e começar a depender do que decide. Porque a vontade muda, mas a decisão permanece. A partir do momento em que você entender que a disciplina mental é a ponte entre o que você quer e o que você faz, o jogo muda completamente. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna autor da própria história. E quando isso acontece, o sucesso deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser apenas uma consequência lógica da sua constância. Constância, o caminho invisível, que transforma esforço em poder. A constância é o elemento mais subestimado e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos os hábitos humanos. Enquanto o mundo busca atalhos, truques e fórmulas mágicas, os verdadeiros vencedores estão ocupados fazendo o básico todos os dias, com paciência e precisão. Constância não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre. É a força silenciosa que transforma pequenas ações em resultados grandiosos. É o que separa quem sonha de quem realiza. Quando a emoção acaba, quando o ânimo some, é a constância que continua empurrando você para frente, mesmo que em passos lentos, mas firmes. O problema é que a maioria das pessoas vive aprisionada em uma mentalidade imediatista. Elas querem recompensas rápidas, resultados instantâneos, mudanças que aconteçam de um dia para o outro, mas a vida real não funciona assim. O crescimento é invisível antes de ser visível. A transformação acontece no silêncio, quando ninguém aplaude, quando ninguém percebe. É nesse período que muitos desistem, porque o mundo ensina a valorizar o que é aparente, mas não o que é constante. Só que o sucesso é construído nos bastidores, nos dias normais, nas repetições tediosas que ninguém quer fazer. A constância é o cimento da disciplina mental. Sem ela, toda motivação e controle interno se dissolvem. Porque o verdadeiro poder não está em agir uma vez, mas em repetir. A cada repetição você fortalece o hábito, consolida o padrão e reprograma sua mente para operar em um novo nível. A constância é o que transforma a exceção em normalidade. No começo, é difícil, é cansativo, parece inútil. Mas com o tempo, aquilo que era esforço vira identidade. E quando algo se torna parte de quem você é, você não precisa mais se forçar a fazê-lo. Você simplesmente faz. É curioso como a constância parece lenta, mas é o caminho mais rápido que existe.
A pressa é inimiga da profundidade. Ela faz você tentar acelerar processos que só o tempo é capaz de consolidar. Nenhum corpo é moldado em uma semana. Nenhum negócio floresce em um mês. Nenhuma mente se torna forte sem repetição. A constância é o que dá forma ao invisível. É o que transforma a intenção em caráter, ação em resultado, esforço em poder. Quando você é constante, o mundo começa a te respeitar de um jeito diferente. As pessoas percebem que você não é passageiro, que sua palavra tem peso, que sua energia não depende do momento. Você se torna previsível, no melhor sentido da palavra. Alguém que faz o que diz, que aparece quando ninguém mais quer aparecer, que entrega mesmo quando não é fácil. E é exatamente isso que constrói reputação, confiança e credibilidade. Mas manter a constância exige algo que poucos têm: paciência. Vivemos em uma era onde tudo foi desenhado para recompensar a pressa, onde o novo substitui o bom, onde desistir é mais simples do que persistir. Mas a paciência é a prova de que você acredita de verdade, porque só espera quem confia. A impaciência é o reflexo da dúvida. É a voz interna dizendo que talvez o esforço não valha a pena. Mas quem é constante, confia no processo. Ele sabe que não precisa ver o resultado todos os dias para continuar agindo. Ele entende que o sucesso é um efeito colateral da repetição. Constância é sobre plantar sem saber quando vai colher. É sobre regar o solo mesmo quando parece que nada está crescendo. É sobre agir com fé. Não fé cega, mas fé inteligente, baseada na convicção de que toda ação tem uma consequência, mesmo que ela ainda não seja visível. O tempo é o maior aliado dos disciplinados e o maior inimigo dos impulsivos. Quem é constante não precisa correr. Ele só precisa não parar. E o mais incrível é que a constância cria algo que nenhuma técnica ensina: momentum. Uma força que cresce com o tempo e que te empurra naturalmente para frente. No início, você precisa se esforçar para se mover. Depois de um tempo, o movimento começa a te carregar. Isso é poder. Isso é domínio. É o ponto em que o hábito te conduz, e não o contrário. Quando você chega lá, a disciplina se torna prazer, e o esforço vira uma forma de liberdade. A constância é o segredo que todo mundo conhece, mas quase ninguém pratica. Porque ela exige coragem para ser entediante, humildade para repetir e sabedoria para continuar mesmo sem aplausos. Mas quem domina essa arte descobre algo extraordinário: que o sucesso nunca foi uma questão de sorte e sim de ritmo. Quem mantém o ritmo vence porque o tempo trabalha para quem não desiste. O inimigo invisível. Como a autossabotagem destrói a disciplina e como vencê-la. A mente humana é a ferramenta mais poderosa que existe, mas também pode ser a mais traiçoeira. Muitas vezes, o maior inimigo do seu progresso não está no mundo lá fora, mas dentro de você. É a voz silenciosa que surge quando tudo parece dar errado, que sussurra desculpas, que cria justificativas para adiar, que convence você de que desistir é normal. Essa é a autossabotagem. Um sabotador invisível que destrói a disciplina mesmo antes de você perceber. Ele se disfarça de proteção, mas sua função é apenas manter você na zona de conforto, longe do crescimento real. O grande problema é que a autossabotagem é quase sempre sutil. Ela não chega gritando. Ela se infiltra nos detalhes. Pequenas procrastinações, pensamentos pessimistas, comparações constantes, dúvidas sobre a própria capacidade. Cada uma dessas pequenas ações ou pensamentos reforça padrões que enfraquecem a disciplina. E quanto mais você deixa passar despercebido, mais forte se torna o sabotador. É como se você estivesse construindo uma barreira invisível entre onde você está e onde quer chegar, sem nem perceber que está fazendo isso. A disciplina mental não é apenas agir, é também observar e controlar os impulsos internos. É perceber quando a mente está tentando sabotar você e decidir conscientemente não seguir essa direção. Cada vez que você identifica um pensamento autossabotador e age de forma diferente,
Você está fortalecendo a parte da mente que cria resultados. É um treino constante de atenção e escolha. Essa consciência transforma a autossabotagem de uma força invisível em uma oportunidade de crescimento. O sabotador interno tem alguns truques clássicos. Ele vai tentar convencer você de que não é capaz, que não tem tempo suficiente, que ainda não está pronto, que existe algo mais importante agora. Ele vai se aproveitar da sua preguiça, do seu medo de falhar e da sua necessidade de conforto. Mas cada uma dessas justificativas é apenas um teste de força mental. Quem aprende a não obedecer a essas vozes começa a desenvolver uma imunidade emocional poderosa, que não depende de circunstâncias externas. Você precisa entender que a mente não pode ser eliminada, mas pode ser treinada. Não é sobre se tornar insensível ou ignorar os medos, mas sim reconhecer os pensamentos sabotadores e decidir agir mesmo assim. A disciplina não nasce do ambiente, das condições perfeitas ou do incentivo externo. Ela nasce da decisão de continuar quando o sabotador interno grita mais alto. Esse é o ponto que separa quem realiza de quem desiste. A habilidade de dizer não ao próprio padrão de sabotagem. A autossabotagem também se manifesta na forma de comparação. Quando você olha para os outros e se sente inferior, quando mede seu progresso pelo ritmo de quem está ao lado, você está permitindo que seu sabotador interno dite regras. A disciplina mental exige que você foque no seu próprio caminho, nas suas próprias métricas, na sua própria evolução. Cada pessoa tem seu tempo, sua batalha, sua jornada. Quando você para de comparar e começa a se alinhar consigo mesmo, o sabotador perde força. Além disso, o sabotador interno adora usar a emoção contra você. Ele vai transformar frustração em desistência, cansaço em justificativa, dúvida em abandono. Por isso, é essencial criar estratégias de prevenção, dividir metas em pequenas ações, reforçar hábitos diários, criar rotinas que impeçam a mente de vagar para a autossabotagem. Cada vitória, mesmo pequena, é uma forma de treinar o cérebro a confiar em você, a confiar no processo, a confiar na disciplina que você está cultivando. Vencer a autossabotagem exige autoconsciência e ação consciente. Você não pode controlar todos os pensamentos que surgem, mas pode escolher quais obedecer. Cada decisão de agir mesmo quando a mente diz pare, fortalece o seu poder interno. É assim que você transforma resistência em energia, dúvida em motivação, medo em ação. E é assim que a disciplina mental deixa de ser apenas uma ideia e se torna um estilo de vida inabalável. Quem domina o sabotador interno descobre algo transformador, que o único verdadeiro obstáculo entre ele e seus objetivos sempre foi ele mesmo. Quando você supera isso, nada lá fora tem poder para te parar. Você se torna imbatível não por sorte, talento ou circunstâncias, mas por domínio absoluto sobre a própria mente. Esse é o segredo que poucos conhecem, mas que todos os que alcançam o sucesso utilizam. Transformação diária. Como pequenos atos constantes moldam uma mente inquebrável. O poder da disciplina mental não está nos grandes gestos ou nas decisões extraordinárias. Ele está nos pequenos atos repetidos todos os dias. Cada escolha de acordar no horário certo, de dedicar alguns minutos ao aprendizado, de manter a palavra consigo mesmo, mesmo quando ninguém está assistindo, constrói uma base invisível, mas inabalável. É fácil subestimar essas pequenas ações, mas são elas que acumulam poder ao longo do tempo. É como a água que, gota a gota, escava a pedra, lenta, quase imperceptível, mas irresistivelmente transformadora. Muitos acreditam que a transformação exige grandes esforços ou mudanças radicais. A verdade é o oposto. A disciplina mental se fortalece justamente no repetitivo, no cotidiano, no aparentemente comum. Cada vez que você decide fazer o que é necessário, mesmo sem vontade, você treina seu cérebro para obedecer à sua vontade e não às emoções. Essa prática diária cria uma confiança silenciosa, que não depende de inspiração ou motivação. Ela nasce do hábito e da consistência,
E essa confiança é mais poderosa do que qualquer impulso momentâneo. Imagine por um momento uma pessoa que decide todos os dias dar um pequeno passo em direção ao seu objetivo. No começo, esses passos podem parecer insignificantes, mas a cada dia, a mente se acostuma a cumprir compromissos consigo mesma. Cada vitória, por menor que seja, fortalece o alicerce interno e ensina que a ação supera a emoção. Com o tempo, o esforço se transforma em hábito, o hábito se transforma em identidade, e a identidade em força. O que antes era difícil, passa a ser natural. O que antes dependia de motivação, agora depende apenas de constância. A transformação diária exige atenção e escolha consciente. Cada ação que você realiza, cada decisão que toma, envia uma mensagem para o seu cérebro. Você pode confiar em mim. E a confiança que você constrói internamente é a mesma que permitirá manter a disciplina quando surgir o desconforto, quando a preguiça tentar dominar, quando o medo quiser frear seu avanço. Cada escolha consistente fortalece a mente e reduz o espaço para a autossabotagem. É assim que você se torna mentalmente inquebrável. O segredo da transformação diária é entender que não se trata de intensidade, mas de regularidade. Você não precisa fazer tudo de uma vez ou esperar um momento perfeito. O que importa é a repetição estratégica, o compromisso com pequenas ações, que somadas, criam um impacto exponencial. Um dia de esforço isolado não cria disciplina, mas dias, semanas e meses de decisões consistentes moldam uma mente resiliente, capaz de resistir a qualquer obstáculo. Essa abordagem muda a perspectiva sobre sucesso. Ele não é o resultado de um evento único, mas o efeito cumulativo de milhares de pequenas ações que ninguém vê. Cada vitória invisível constrói a estrutura de quem você se torna. E quando você olha para trás, percebe que a pessoa que você é hoje é resultado direto da disciplina que cultivou nos detalhes. Pequenos atos repetidos constroem grandes conquistas. A transformação diária também muda a relação com o esforço. O que antes parecia pesado, passa a ser uma oportunidade. Cada ação disciplinada é um investimento no seu futuro. Cada escolha de agir, mesmo sem vontade, é uma afirmação de que você é maior que qualquer obstáculo interno. E quanto mais você pratica, mais natural se torna seguir a própria palavra, mais fácil se torna manter o foco, mais forte se torna a mente. O efeito cumulativo da disciplina diária cria um ciclo virtuoso. Ação gera hábito, hábito gera identidade, identidade gera resultados. Esse ciclo é implacável para aqueles que permanecem consistentes. Ele não depende de talento, sorte ou circunstâncias. Ele depende da sua decisão diária de fazer o que é necessário, mesmo quando não há motivação, mesmo quando ninguém está olhando. É assim que a disciplina mental se torna a força invisível que sustenta o sucesso. Quem entende esse princípio descobre algo transformador, que não é necessário fazer coisas extraordinárias para se tornar extraordinário. Basta fazer o que precisa ser feito, todos os dias, com constância e consciência. Essa é a base de uma mente inquebrável, que se mantém firme mesmo diante do caos, do medo, da dúvida e da resistência. O poder da disciplina não está no esforço isolado, mas na soma silenciosa de todos os atos consistentes que você realiza. Porque os indisciplinados nunca avançam e os disciplinados criam seu destino. A vida é cheia de pessoas talentosas, inteligentes e sonhadoras que, mesmo assim, permanecem estagnadas. Elas acreditam que mérito, sorte ou ideias brilhantes seriam suficientes para mudar suas vidas. Mas a realidade é implacável. Talento sem disciplina não gera resultados. Motivação sem constância não constrói legado. E boas intenções sem ação consistente se perdem no tempo. É nesse contraste entre o que poderia ser e o que realmente acontece que se revela o poder da disciplina mental. O indisciplinado vive em ciclos intermináveis de desculpas, adiamentos e arrependimentos. Ele espera pela motivação, pelo momento certo,
pela condição perfeita. E enquanto isso, sua vida passa sem grandes mudanças. Cada oportunidade perdida, cada meta abandonada, cada promessa não cumprida, reforça um padrão invisível. A mente treinada para evitar desconforto. O indisciplinado não é preguiçoso. Ele é escravo de si mesmo, da própria falta de controle interno, e raramente percebe isso. Já o disciplinado encara a realidade de frente. Ele sabe que as circunstâncias nunca serão perfeitas, que o mundo não espera e que a motivação é passageira. Por isso ele constrói hábitos que não dependem do momento ou do sentimento. Ele transforma a disciplina em rotina e a rotina em resultados. Cada pequena ação consistente se soma, criando momentum, criando identidade, criando poder. Enquanto os outros reclamam ou esperam, ele avança, pouco a pouco, todos os dias. O contraste fica ainda mais claro quando olhamos para as consequências. O indisciplinado se sente preso, frustrado, incapaz de transformar sonhos em realidade. Ele vê os resultados dos outros e sente inveja ou culpa, mas raramente consegue mudar seu próprio padrão. Já o disciplinado vive com liberdade. Ele não depende de aprovação externa, não espera sorte ou coincidência. Sua vida é uma sequência lógica de ações bem executadas, e o sucesso se torna inevitável, não por acaso, mas por escolha. A diferença crucial está na mentalidade. O indisciplinado busca motivação, o disciplinado busca constância. Um vive reagindo ao que sente, ao que acontece, às emoções momentâneas. O outro vive controlando o que sente, direcionando ações, criando hábitos que resistem ao caos. Um deixa a vida levá-lo. O outro leva a vida para onde deseja. Essa diferença simples explica por que alguns permanecem no mesmo lugar durante anos, enquanto outros alcançam resultados extraordinários em silêncio, sem alarde, sem truques, apenas pelo poder da disciplina. É importante perceber que o contraste não é questão de sorte ou talento, é questão de escolha diária. O indisciplinado permite que a mente determine suas ações. O disciplinado decide primeiro e usa a mente como ferramenta. O indisciplinado procrastina. O disciplinado cumpre. O indisciplinado desiste. O disciplinado persiste. O resultado não é surpresa. A vida reflete as decisões internas, os hábitos formados, a constância mantida. A diferença não está no mundo, está na forma como cada pessoa lida com sua própria mente. O que muitos não percebem é que essa diferença pode ser construída. Ninguém nasce disciplinado. Ninguém nasce capaz de manter foco inabalável ou constância implacável. Tudo é aprendido, treinado, desenvolvido. Cada decisão de agir apesar do desconforto, cada hábito cultivado, cada momento em que a mente é direcionada para o que importa, fortalece o indivíduo. E, com o tempo, o que antes era difícil se torna natural, e a constância passa a gerar resultados de forma quase automática. Ao perceber esse contraste, surge uma oportunidade rara: escolher conscientemente quem você quer ser. Você pode permanecer na reação, na inconstância, na dúvida, ou pode decidir treinar sua mente, cultivar disciplina e agir todos os dias, independentemente das circunstâncias. Essa decisão diária determina não apenas resultados imediatos, mas a trajetória completa da sua vida. Porque a disciplina não é apenas um hábito, é a arquitetura invisível do destino. O que diferencia os vencedores não é sorte, nem talento, nem oportunidade. É a constância de agir, a habilidade de dominar a própria mente, de superar o sabotador interno, de transformar pequenas ações em hábitos poderosos. Enquanto a maioria espera sinais do mundo, os disciplinados criam o seu próprio caminho. O contraste é nítido e é impossível ignorá-lo. Quem escolhe a disciplina molda a vida. Quem escolhe a indisciplina permanece refém do acaso. Como vencer a si mesmo é a chave para o poder supremo. Dominar a si mesmo é o ápice da disciplina mental. É o ponto em que o medo deixa de ter controle, onde a dúvida não dita regras,
e onde a preguiça perde a batalha diária. Quando você vence a si mesmo, não há força externa capaz de te parar. A vida não fica mais fácil, mas você se torna mais forte que qualquer dificuldade, mais resistente que qualquer crítica e mais persistente que qualquer obstáculo. É a verdadeira liberdade. Agir não porque tudo está certo, mas porque você decidiu que nada vai te impedir. A mente é engenhosa. Ela cria justificativas para nos paralisar. Nos convence de que desistir é aceitável. Nos faz acreditar que não somos capazes. E no início, é quase impossível não ceder. Mas cada momento de resistência fortalece o músculo invisível do autocontrole. Cada vez que você olha para a dificuldade e escolhe agir, mesmo com medo, você está construindo um poder interno que nenhum fator externo pode destruir. Esse é o clímax da autodominação. Quando a decisão interior supera qualquer impulso momentâneo e cria uma força que ninguém pode abalar. A vitória interna não é instantânea. Ela se constrói com repetição, com escolhas conscientes, com a disposição de continuar mesmo quando não há recompensa imediata. Cada ato de disciplina é um tijolo nessa construção. No começo, você sente o peso, o desconforto, a tentação de abandonar, mas a persistência transforma o esforço em hábito, o hábito em identidade e a identidade em poder. A pessoa que domina a si mesma não depende da sorte, nem da aprovação, nem de motivação externa. Ela depende apenas da própria decisão, e é nessa decisão que reside o verdadeiro poder. Imagine alguém que acorda cedo, enfrenta o cansaço, trabalha duro em silêncio, cumpre o que promete a si mesmo e persiste mesmo diante de falhas e rejeições. Essa pessoa é imbatível, não porque tenha talento extraordinário, mas porque venceu a batalha mais difícil, a batalha interna. É nesse momento que se percebe a força suprema que poucos conhecem. O domínio de si mesmo transforma qualquer sonho em resultado concreto, qualquer objetivo em destino alcançado. O poder supremo não está em controlar os outros, nem em conquistar riquezas ou títulos. Ele está em controlar a própria mente. Quando você domina seus pensamentos, suas emoções e suas ações, o mundo externo se curva diante da sua consistência. Os obstáculos continuam existindo, mas você se torna maior que eles. Os desafios continuam surgindo, mas você reage com clareza e foco. A liberdade que nasce do autodomínio é absoluta e transforma cada desafio em oportunidade de crescimento. E aqui está a chave. Dominar a si mesmo não é suprimir emoções ou tornar-se frio. É aprender a direcionar cada impulso, cada desejo, cada pensamento para o que realmente importa. É transformar resistência em energia, medo em motivação, desconforto em crescimento. É agir não porque sente vontade, mas porque reconhece que cada ação é um passo na construção de algo maior. É o momento em que a disciplina deixa de ser esforço e se torna poder, onde a mente deixa de ser um obstáculo e se torna aliada. A maioria das pessoas desiste antes de chegar a esse nível. Elas param no cansaço, na frustração, na dúvida. Mas quem entende a importância do clímax da autodominação continua, independentemente de tudo. Essa persistência cria momentum, cria confiança inabalável, cria um estado mental que não depende de circunstâncias externas. É a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem espera e quem cria, entre aqueles que ficam à mercê da sorte e aqueles que constroem o próprio destino. Quando você chega a esse estágio, percebe que não existem atalhos para o verdadeiro sucesso. Motivação é passageira, talento é limitado, oportunidades vêm e vão. O que permanece é a força interna, a mente disciplinada, a capacidade de agir quando ninguém mais age. E essa força é ilimitada porque nasce de você mesmo. Vencer a si mesmo é a chave para o poder supremo. É a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. É a base invisível de toda conquista duradoura. E o mais impressionante é que, quando você domina a si mesmo, cada aspecto da sua vida começa a se alinhar. As decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. O corpo, os hábitos, o foco, a energia,
Tudo passa a trabalhar em harmonia com a sua mente. O mundo continua desafiador, mas você se torna resiliente. O que antes parecia impossível se torna natural. Cada dificuldade é apenas mais uma oportunidade de fortalecer o seu poder interior. Quem domina a si mesmo não teme o futuro. Não se assusta com o desconhecido, porque sabe que a força que precisa já reside dentro. Transformando. Disciplina mental em resultados reais. Disciplina mental sem ação é apenas potencial não realizado. Você pode ter a mente mais focada, a rotina mais estruturada e a força de vontade mais intensa. Mas se não transformar isso em movimentos concretos, nada muda no mundo ao seu redor. O verdadeiro poder surge quando a intenção se converte em ação, quando cada decisão de agir se transforma em um passo firme na direção do seu objetivo. É aqui que a disciplina deixa de ser conceito e se torna transformação real. Muitos acreditam que basta planejar, sonhar ou se organizar para alcançar o sucesso. Mas a vida não recompensa apenas ideias, ela recompensa movimento. Cada hábito cultivado, cada momento de constância, cada decisão de não ceder à autossabotagem precisa ser traduzido em ações concretas. O caminho entre onde você está e onde quer chegar é construído com passos pequenos, consistentes e direcionados. A disciplina mental cria a base, mas a ação constrói o resultado. O problema é que agir exige coragem. É mais fácil permanecer confortável, adiar, justificar ou se perder em distrações. Mas cada vez que você escolhe agir, mesmo quando não sente vontade, você envia um sinal poderoso para sua mente. Que você é confiável, que sua palavra tem valor, que seu compromisso consigo mesmo é maior que qualquer obstáculo. Essa confiança interna se torna combustível, gerando momentum, impulsionando cada ação seguinte. A ação é o elo entre o invisível e o visível. Tudo o que você constrói mentalmente precisa encontrar expressão no mundo externo. Cada hábito, cada disciplina diária, cada vitória silenciosa só vale quando se traduz em resultados palpáveis. Tarefas concluídas, projetos avançados, metas atingidas, vida transformada. A disciplina cria poder. A ação transforma esse poder em realidade. Quem entende isso rompe o ciclo da procrastinação e passa a criar seu próprio destino. O grande segredo é começar pequeno e constante. Grandes mudanças assustam, mas pequenos passos repetidos criam efeito exponencial. 1 hora por dia de aprendizado, um esforço adicional no trabalho, um compromisso firme consigo mesmo. Cada ato isolado pode parecer insignificante, mas sua soma é imbatível. A disciplina mental se mantém, mesmo diante do cansaço, porque cada ação gera resultados tangíveis que reforçam a confiança e fortalecem a mente. É importante perceber que ação não significa movimento aleatório. Significa agir com propósito, alinhado ao objetivo maior, sem se dispersar com distrações ou sentimentos passageiros. Cada ação precisa ser intencional. Cada hábito precisa ter função. Cada esforço precisa gerar progresso. Assim, a disciplina se torna a ponte entre intenção e realização, entre potencial e conquista, entre desejo e resultado. Quando você aplica a disciplina mental de forma consistente, a ação deixa de ser esforço. Ela se torna natural, automática, quase inevitável. O que antes exigia força de vontade agora flui com clareza e precisão. Sua mente, treinada pela constância e pelo autocontrole, começa a operar de forma coordenada. Pensamento, decisão e ação passam a caminhar juntos. E o mundo externo passa a refletir a ordem interna que você construiu. Quem domina a ação transforma obstáculos em degraus. Cada dificuldade se torna oportunidade de crescimento. Cada desafio se torna campo de treino. Cada fracasso se transforma em aprendizado. A ação disciplinada elimina arrependimentos, reduz culpa e cria progresso constante. É assim que sonhos deixam de ser abstratos e se tornam realidade concreta. A disciplina mental é a força, mas a ação é o veículo que leva essa força até o destino final.
E o mais extraordinário é que quando você age com disciplina, mesmo sem motivação, cada resultado reforça o ciclo. Cada vitória fortalece a mente, cada conquista estimula hábitos ainda mais consistentes, cada ação gera momentum. É um ciclo virtuoso. Disciplina gera ação. Ação gera resultados. Resultados fortalecem disciplina. A soma desses elementos cria uma vida de realizações, uma mente inquebrável e um destino que você constrói passo a passo. A chave é clara. Não espere motivação, não espere inspiração, não espere momento perfeito. Haja hoje, agora, com o que você tem, da melhor forma possível. A disciplina mental cria a força, mas a ação transforma essa força em conquistas reais. É assim que você passa de promessa à realidade, de intenção a resultado, de sonho à vitória concreta. Transforme disciplina em destino e construa uma vida extraordinária. Chegou o momento de conectar tudo que você aprendeu sobre disciplina mental, autodomínio e ação. Até aqui, você entendeu que motivação é passageira, que o sabotador interno é real, que pequenas ações consistentes moldam a mente e que a diferença entre o sucesso e a estagnação está na constância. Mas agora é hora de transformar toda essa compreensão em decisão. Agir de forma imediata, consciente e implacável. A disciplina não é apenas um conceito, é o caminho que transforma a intenção em destino. Muitos passam a vida esperando por inspiração, por sorte ou por um momento perfeito. Mas a realidade é implacável. O mundo não espera. Os desafios surgem constantemente e o tempo não volta. O que determina resultados não é o que você sente, mas o que você faz. Cada escolha consciente de agir fortalece a mente. Cada esforço mesmo sem vontade acumula poder interno. E cada hábito disciplinado transforma sua vida de forma quase automática. A disciplina mental é o alicerce invisível de todas as conquistas duradouras. Agora, imagine olhar para sua vida daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Cada decisão que você toma hoje está construindo essa realidade futura. Cada momento em que você age apesar do desconforto, cada hábito que você mantém mesmo sem motivação, cada promessa cumprida consigo mesmo, tudo isso se soma e define o seu destino. O que antes parecia impossível se torna inevitável quando a disciplina se transforma em prática contínua. O que você decide hoje, cria o amanhã que você vai viver. O verdadeiro despertar acontece quando você percebe que a disciplina não é prisão, mas liberdade. Quando você domina seus impulsos, supera a autossabotagem e age de forma consistente, você se torna imbatível. O medo deixa de controlar suas decisões. O cansaço não impede seus passos e a dúvida se transforma em clareza de propósito. É nesse estado que você percebe que o sucesso não é sorte, nem coincidência, nem algo reservado para alguns privilegiados. Ele é uma consequência natural da mente disciplinada, que age com constância e propósito. Mas disciplina sem reflexão e propósito não cria resultados duradouros. É fundamental alinhar suas ações aos seus objetivos maiores. Entender que cada esforço é uma construção e que cada escolha diária tem impacto direto no seu destino. Cada desafio que surge no caminho não é obstáculo, mas teste de força mental. Cada erro não é fracasso, mas feedback. Cada vitória, mesmo pequena, é tijolo na construção da sua vida extraordinária. Esse é o ciclo invisível que diferencia quem alcança grandes resultados de quem apenas sonha. O despertar final exige ação imediata. Não adianta mais planejar, procrastinar ou esperar. O momento é agora. A disciplina mental, o autodomínio, a constância e a coragem para agir são os pilares da sua transformação. A cada passo que você dá, a cada hábito que mantém, você prova para si mesmo que pode ser maior do que qualquer adversidade. É nesse ponto que você se torna autor da própria história, arquiteto do próprio destino, construtor de uma vida que reflete todo o potencial que sempre existiu dentro de você. E aqui está a mensagem que poucos compreendem. Você não precisa esperar motivação,
inspiração ou condições perfeitas para mudar sua vida. Tudo o que é necessário já está dentro de você. A disciplina mental é o combustível, a ação é o veículo e a constância é o mapa. Quando você combina esses elementos, transforma sonhos em conquistas, planos em realidade e potencial em resultados tangíveis. O caminho é difícil, mas recompensador. O esforço diário é a ponte entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. A verdadeira força não está em talentos excepcionais ou oportunidades extraordinárias. Ela está na decisão de agir todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando a mente tenta sabotar. Cada ato disciplinado, cada passo consciente, cada momento de persistência cria momentum, molda caráter e constrói resultados duradouros. A vida não espera por você. Ela responde à sua disciplina, à sua ação e à sua coragem de se superar. Hoje é o ponto de virada. Hoje você decide que a disciplina mental não será mais apenas teoria. Hoje você assume controle sobre seus pensamentos, suas ações e seu destino. Hoje você se torna inquebrável, resiliente e imbatível. E quando você mantém esse compromisso, não existe obstáculo que possa te parar. Não existe medo que possa te deter. E não existe limite que possa conter o seu crescimento. A disciplina mental transforma a vida de quem a domina. E agora, é a sua vez de construir uma vida extraordinária. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, se você sentiu a força da disciplina mental e quer continuar evoluindo todos os dias, inscreva-se agora no canal A Força da Mentalidade. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e faça parte de uma comunidade de pessoas determinadas, focadas e imparáveis. Aqui, você vai encontrar conteúdos que vão desafiar sua mente, fortalecer sua disciplina e transformar seus sonhos em resultados reais. Não fique apenas assistindo. Participe dessa jornada e construa a sua versão mais poderosa a cada dia.